Show. Fala, Osnizão! Tudo em paz por aí, bonitão? E aí, Ricardão? Ricardão na área já! Tudo certinho aí? E aí, Edson? Bem-vindo! Disse que viria e veio, hein? Show, Edson! Fala, amor da minha vida. E aí, Ricardo? Vitor. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ótimo, também te ouço bem. Vamos Tá me esperar. ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Tá muito bem. Tá ótimo. E aí, Nicolas? E aí, Nicolas. Dica. Ô! Olha aí o Yoshio. Yoshio? Yoshio. E aí, Yoshio? Aí, Yoshio, Beleza, man? beleza? Ficou Primeira acompanhando. live. Ô, Ricardo, o Yoshio Oi? ficou acompanhando meu sofrimento lá na mentoria do Eli Edson, com o jogo do Ah, Palmeiras lá. Ele tava me dando uma força lá. Ai, ai. Foi muito bom, foi muito legal. Olha o ó, Lucão a aí. família tá entrando em peso aí. Opa, aí, ó. Primeira dama, primogênito. Tá todo É. mundo na área. Boa noite, boa noite. E aí, Nicolas? Beleza? Um abraço aí. E aí, Nicolás, boa noite, tudo em paz? Então tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho aí, Ricardo. É, vou esperar o pessoal entrar aí. A gente segura um pouquinho e a gente começa a bater nosso papo dentro dessa proposta aí Sim. que a gente fez. Que bacana, pô. Achei muito legal esse nosso encontro aqui. Muito É, muito legal. bacana, né? Você vê? É interessante como os caminhos se cruzam, né? É muito bacana. Isso eu separei até isso no início para a gente conversar a respeito disso, que eu acho tão inusitado. E estes encontros acontecem o tempo todo, né, Ricardo? A gente tem que estar Sempre. atento para essas situações aí e transformar mesmo, né? Usar isso como Isso. oportunidade, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? Verdade. É uma ferramenta a nosso favor, né? Sem Para o dúvida, bem. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aí, Então, Valmizinho, bonitão! Bem-vindo, Valmizinho! e aí, Cadê a, do- Valmir, beleza? Cadê a dona Rita? Tá aí, bonitão? Dona Rita é a minha mãe. Minha mãe. É? Sobre assunto de espiritualidade, é a pessoa que eu mais aprendi na face da Terra. A mãe do Valmizinho. Dona Rita, linda, maravilhosa. Aliás, um dos temas que a gente vai discutir também, né, Ricardão? É, As nossas estradas, as nossas experiências. sim, com certeza. É, Que caneta aí, Marquinhos? legal. Como é que foi o dia, Ricardo? Tranquilo? Foi tranquilo. Hoje eu fui fazer um check-up aqui no meu coraçãozinho. Ah, é? É, Ah, e como é que tá o batuque aí nesse carnaval? não, tá.
Não, batendo forte aqui. É, Não falha não, aqui não falha não. boa. Não, o coração tá em ordem, tudo Dá um oi normal. aqui. Ó o Vitinho aqui, ó. Ai, ai. Vai E derrubar aí, nós Vitinho, aqui, ó. Oba! beleza? Já, já correu. Ó quem tá aqui, ó. Olha aqui, Quem? mano. Cadê? Ó, ela aí! Esposa. Tudo em paz com você? Vocês estão no escritório? É, Que estamos no legal! escritório aqui. Que legal. Então estamos juntos nessa live aí, ó. É, ué. Que Tá todo mundo, a maravilha. família inteira tá aqui. É, ó, Sempre junto, a gente sempre tá junto. vem cá. Vem cá. Ó, Ó, Ricardão. Quem oi, que é? É o Lucão? é o Lucão. E aí, Lucas? Beleza? Olá. Boa noite. Boa noite. Olha, a primeira dama aqui, a Jaque, Ricardo. Oi, Prazer. prazer. Ó, você vai conhecer minha esposa, peraí. Ó, vem cá, Jaque. Pra você conhecer a esposa dele. Pera aí. A live é É familiar, é assunto de família. familiar, ué. Olá, Aí. prazer. Pronto. Já começamos com saúde familiar, hein? Isso, tem que ser assim mesmo, tem que ser natural, né? Exatamente, exatamente. Do jeito. Aí, Bem, Rogerão Butenas na área. Olha o Rafa aí, ó. ó, o Rafa entrou aí na live. E aí, Rafa? Rafa tá na área. Aí, Rafão, beleza? Então tá bom. Então vamos nós. Vamos começar. Vou fazer uma introduçãozinha rápida, Ricardo, só para a gente começar a fazer nosso bate-papo. Bom, meu nome é Vitor Aloy Isgroy, né? Sou coach, sou planejador financeiro, sou prático em PNL e empreendedor digital. Mas antes de tudo isso, como vocês puderam perceber, eu sou pai do Vitinho e marido da Jaque, né? Que eu acho que vem na Jaque. frente e vem na frente de tudo isso, e por isso até que a gente vai discutir sobre saúde familiar e saúde espiritual, que foi o papo que a gente Isso. teve entre eu e o Ricardo. Em todo o meu trabalho, eu conversei com o Ricardo, hoje a minha maneira de viver e toda a minha atividade profissional, ela tem um olhar para as 5 saúdes, né? Então, as 5 saúdes Sim. é saúde física, saúde espiritual e emocional, saúde profissional e financeira, saúde familiar e saúde social. Então, olhar e fazer todo e qualquer movimento para qualquer direção, a gente tem que respeitar essas 5 saúdes, porque a nossa Sim. essência é quem É. nós somos, né? Olha o Osni aí, ó. Olha o Osnizão aí, Ricardo. Boa noite aí. Boa noite, Osni. Tava comigo lá também. Lá Um abraço. Você lembra dele, né? Que a gente estava lá no coquetel Lembro. juntos e tal. Lembro sim. Então, hoje, olhar para a vida sem contemplar e levar em conta essas 5 saúdes, para mim não faz sentido. Não faz sentido eu ofertar um trabalho, uma experiência, para quem quer que se aproxime, ou até mesmo uma conversa. Até mesmo um diálogo que muitas vezes parece despretensioso, né? Que é só simplesmente um diálogo de um encontro, de uma reunião de network e se transforma Sim. numa live, que é É, o nosso bem caso, bacana. que é o nosso caso, né? Eu Então, fui desafiado pelo Vitor aí, ó. Ele me convidou de repente, na hora eu dei um, né, Vitor? deu uma derrapada, falou, Dei uma pera aí, derrapada, engoli seco, engatei a primeira e falei, vamos embora então. tô dentro, Tô dentro, vamos travar aí. Mas foi incrível essa maneira. Há uma semana ou 2 semanas, não sei exatamente quanto tempo, acho que uma semana, né, Ricardo, atrás, ou Sim. 2 semanas, Uma não sei. semana, né? Uma semana.
nós nos encontramos em meio a um coquetel lá, que ia preceder a nossa mentoria lá junto com ele, Edson Jardim, nosso querido mentor, fantástico, um beijão para ele, acrescentou demais, demais, e toda manhã com a live dele também nos auxilia muito aqui. Um abraço, Elias. Muito bacana. E a gente lá na casa do Eli Edson, já era passada meia-noite, e o Rafa veio até a mim e até o Osni e começou a falar. Começou a trocar ideia e tal. Aí eu virei para ele e falei, nossa, esse cara deve ter uns 60 anos, não é possível. Com a propriedade que ele fala, a maneira que ele se posiciona, é uma coisa... E eu falei, ô Rafa, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 16. E quanto tempo você faz tudo isso que você está me dizendo? Há 2 anos. Eu falei, porra, você começou com 14 anos, é isso? E mais do que depressa, eu fiquei prestando atenção naquilo e raciocinei você, sua esposa. Eu falei, nossa, Sim. como é lidar, né, com um adolescente com uma capacidade dessa, com uma desenvoltura dessa, com certeza são pessoas muito especiais. E mal terminei o meu pensamento, o Ricardo apareceu na roda da conversa. Aí nós começamos a conversar, começamos a bater papo, tal, tudo. Muitas coisas e muitos olhares a gente tinha em comum, principalmente do que diz respeito a essa questão da saúde espiritual, né? E até mesmo familiar. Daí a decisão da gente estar tocando nesse assunto hoje. E aí culminou que eu, no término da conversa, virei para o Ricardo e falei, Ricardão, bora fazer uma live? Ricardão, e como é que foi, Ricardão? Fala para mim aí, como é que a hora que eu falei isso, você falou, eita! Porque, na verdade, o Lucas já tinha te chamado para o negócio, né? Falou, vamos isso, digital, pai. Conta mais ou menos isso daí, Ricardão, para nós. Ó, eu sempre fui assim, uma pessoa meio retraída, assim, sabe? Naturalmente, eu sou assim. Então, eu fico meio quieto na conversa, sou um ouvinte mais, né? Sim. Então, eu fui desafiado, primeiro eu fui incentivando eles. Não, vocês têm que ir pro digital mesmo, né? Sim. Vocês são nativos do digital, então é um negócio natural para eles, o digital. E eu, como eu sou descendente de japonês, meio, né, você sabe, a cultura japonesa é mais reservada, tal. Tradicional. Eu sou produtor rural, sou da roça, né? Legal. Fico lá no campo, lá, quietinho no meu canto. Aí um dia o meu filho, eu incentivando eles, e o filho mais velho falou assim, e você, pai? Vamos entrar pro digital? Aí eu deu dois passos para trás. Dei 2 passos para trás e opa! Aí eu fiquei tipo 1 mês mais ou menos. Só retrucando, né? Sim. Não, isso aí não é para mim, isso aí eu vou, né? Fui empurrando com a barriga. Aí ele sempre me incentivando. Porque a gente tem como que a gente se faz? Todo dia a gente se reúne. Bacana. É normal para nós. Todo dia. Depois da janta ou no almoço, tem um momento nosso. Legal. E a gente fica discutindo como foi o dia, o que tem que fazer, o que não tem. Bacana. Aí nessas conversas ele falou assim, não pai, vamos fazer, você tem muito conteúdo. Isso. Aí ele me desafiou, falou, você tem muita coisa guardada aí e precisa transbordar. Falei, então, eu aceitei, falei, então tá bom, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí eu comecei a andar junto com eles. Aí nesse encontro digital, eu falei assim, eu vou com vocês, porque eles estavam indo já, acho que foi a terceira vez que o Rafael, não, terceira vez que o Lucas foi.
O Rafa também foi com ele já, era a segunda vez do Rafa também. E a Uhum. Andréia também estava indo. Falar, não, eu vou junto. Eu vou ver como é que é esse negócio aí do e-commerce e tal. Vou conhecer Uhum. mais pessoas, né? Ter mais Uhum. relacionamento. Aí eu Sim, fui me soltando nessa parte aí do digital. que E hoje eu tô bacana, dentro. que Hoje eu bacana, mergulhei de cabeça e eu vou fazer conteúdo que bacana. bem, bem... Isso que o Pode Ricardo falar. falou, dessa questão da reunião familiar, da discussão, da importância da mesa, né? Fazer as refeições, a alimentação em família e gerar e fomentar esses diálogos e essas discussões para que a gente troque situações onde a gente exercite um olhar que é diferente da nossa educação de base. Nós, por exemplo, que temos aí uma base mais sênior aí do modelo educacional, de uma cultura mais enraizada, que não traz o digital na nossa formação, gera um pouco de resistência e de dificuldade para a gente enxergar e adequar a nossa linguagem para falar, por exemplo, com os nossos filhos, né? Sim, Então, eu acho que tem que ter um exercício tão muito intenso de humildade para a gente na posição de pai, porque naturalmente a gente na posição de pai, a gente põe, vamos pôr entre aspas isso, a gente se sente na obrigação de ensinar, de sim, orientar, de fazer. Só que como é que eu vou orientar ou vou falar a respeito de uma coisa que não faz parte da minha base educacional? Então eu tenho que verdade. ter humildade para aprender. Então, isso me chamou muito a atenção, Ricardo, dentro daquela nossa conversa que a gente teve rapidamente, porque o teu papel e da tua esposa de parar para ouvir, né, o teu filho, que Sim, cronologicamente tem menos idade, porém isso não tem nada a ver com nada a ver, sabedoria, né? Porque verdade. às vezes a gente pode viver tantos anos e não transformar o nosso conhecimento em sabedoria, né? Sim, E simplesmente ter um conhecimento sem aplicação. Por isso eu acho que tenho certeza que a tua decisão e o seu posicionamento de cair para dentro, a partir do momento que você teve essa conversa com o Lucas, que ele você colocou como desafio, é fantástico, porque você é faz um fantástico. exercício de humildade e fala, não, eu vou me posicionar dessa maneira, porque é dessa maneira que eu vou cuidar melhor da minha saúde familiar. Eu vou me Sim, adequar da maneira certa para poder trocar. Porque, querendo ou não, hoje a cultura digital está instalada na tá sociedade, enraizada na família, né? não é verdade? É, E é um tema que a gente tem que tatear e tem que se adequar para a gente poder saber trocar. E nada mais interessante do que você estar perto de pessoas que já trilharam um caminho, que foi o movimento que nós fizemos, indo até o Eli Edson, consumindo todo o Pablo, consumindo toda essa rapaziada que já está na estrada e está muito mais adiantado dentro disso. E para a gente é um privilégio poder aprender com todos eles. E para mim é uma grande honra, verdadeiramente, Ricardo, estar produzindo isso aqui com sim, você, do fundo do meu coração. Porque eu respeito demais a tua história e a tua decisão, juntamente com a tua família, de você virar esse olhar, essa alça de mira do jeito que você virou e do jeito que você tomou a decisão baseado numa conversa que você teve com o teu filho. Te agradeço muito já de antemão aqui, viu, Ricardão? eu também te agradeço muito pelo convite que você me fez, que isso Que me bacana. destravou, e para mim era um desafio, mas a partir daquela decisão, falou assim, ó, eu vou fazer, foi um destrave na minha cabeça, entendeu? Que Na minha, bacana. porque o meu cérebro falava assim, ó, você fica quietinho aí, que você não é desse jeito, você não é desse mundo. Mas ele falou, não.
Eu vou enfrentar, eu vou desbloquear esse meu... E isso que você falou chama-se um pouco de o nosso auto-boicote, né? Porque É, o cérebro, ele busca, mais do que depressa, podar a gente de um cenário novo, que a gente busca uma transformação, né, Ricardo? é. Ó, o Nicolas comentou aqui, ó, não tem mais volta. Não E tem é mais. verdade. É isso. Pegando até a carona no que o Nicolas falou, justamente o processo de transformação, ele passa, dentro do coach é comum a gente falar do estado de mudança. É importante ter um objetivo e ter uma Sim, busca para onde a gente está indo. Então você sai de um ponto zero do início e você fala, olha, eu quero chegar lá. Só que para chegar lá você tem um trajeto a percorrer, que a gente poderia fazer analogia com uma ponte. E essa decisão, do jeito que o Nicolas falou, é justamente você sair desse ponto e tomar a decisão que você vai atravessar a ponte. Mas, atravessar a ponte. parafraseando o nosso mentor, o que a gente fez? Fazer a travessia, isso é uma situação de mudança e até mesmo de motivação. Mas uma transformação de fato é você quebrar a ponte. Para Isso. justamente não ter mais volta. Não tem mais volta, Né? E aí eu me obrigo a fazer dali para frente. Porque os Verdade. resultados que a gente tem hoje, nada mais são esses resultados do que as escolhas e as coisas que a gente fez até hoje. E se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer escolhas diferentes. Escolhas diferentes, com certeza. Então, é bem colocado isso, viu, Nicolás, que você contribuiu com a gente. Aliás, fiquem à vontade para fazerem as colocações e as perguntas que vocês quiserem. E se quiser... Questionem, perguntem, hein? E contribuem com estas observações. Eu vou falar um pouco agora, Ricardão, pegando essa carona, e aí eu quero te ouvir. Dentro deste processo que você foi desafiado pelo Lucas, você, mais do que depressa, teve a ação do seu cérebro, que nem você falou, né? E isso foi fomentado numa das reuniões familiares. Então vejam a importância de você cuidar da saúde familiar, né? Saúde através familiar. Destes diálogos constantes que o Ricardo falou que tem dentro da família dele. Mais do que depressa, você teve um processo de retração. Como é que foi essa linha onde você chegou ao ponto de você tomar a decisão de que vou para dentro? O que te startou assim? Você falou, pô, agora eu vou. O que me startou? O que te destravou, que você falou, o Lucas te desafiou, né? Então, naturalmente, você tem um ponto de retração, você reage diante daquilo, você nega. Você fala, não vou porque eu não sou isso, eu não vou falar, Deus me livre, já pensou? Eu numa live falando com as pessoas, eu não me vejo, tal, tudo. Enfim, você justificou uma série de coisas para poder não ir, né? Isso. Você consegue... O que me destravou, que eu fui buscar Deus, sabe? Bacana. Eu fui orar, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse desafio? Porque eu gosto de andar junto com a família, entendeu? O que eles estão fazendo, eu gosto de participar. Aí eu fui orar lá com Deus, fui meditar, tal, na palavra. Aí eu falei, Deus me abençoou tanto nessa caminhada de produtor rural, de agrônomo. Deus me ensinou tanto a ter fé. Aí ele falou assim para mim, tá na hora de transbordar. Tá na hora de passar para frente o teu conhecimento, passar para frente tudo que você passou comigo, que eu tive muito
muitos desafios com Deus, não só naturalmente, mas espiritualmente. Então, foi essa conversa que eu tive com Deus, com o Pai, que ele falou assim, não, eu vou transbordar, eu vou fazer. Mesmo eu tendo essa dificuldade, né, retraído, e o cérebro falando, você fica quietinho aí no teu lugar que tá bom pra você. Falei, não, vou fazer, vou entrar no digital, vou transbordar. Tô fazendo vídeo no YouTube, tô estudando de novo. Bacana. Voltei a estudar os assuntos lá da agronomia. Para quê? Para transbordar na vida das pessoas. É isso que é o meu propósito da minha família. Que lindo ouvir isso, Ricardo. Lindo, 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 lindo. Porque muitas das vezes a gente invariavelmente vai buscar resposta, às vezes no outro, né? A gente tem até esse privilégio de modelar o outro e invariavelmente a gente incorre no risco de muitas vezes querer viver a vida que o outro vive. Então o apelo da rede social acaba causando muitas vezes esse conflito. E quando na verdade essa resposta está dentro da gente nesse encontro que a gente pode ter e deve ter todos os dias, todos os instantes com o Criador, né? E que do jeito que você falou, nada mais é do que você realmente, e aí você me corrige se eu estiver errado no que eu estou te dizendo, Ricardo, por favor, de você realmente entender qual é a sua real identidade no Criador. Você e eu somos imagem e semelhança do Criador. Então, todas as ferramentas e tudo que se faz necessário para a gente realizar o que a gente precisa realizar nessa vida, nós já temos. Nós não precisamos de mais nada. E tão logo eu percebo essa maneira instantânea e única de fazer esse download direto, essa ligação direta com o plano maior, com o Pai, né? Eu tenho as respostas a tudo aquilo que eu preciso. Eu não tenho mais dúvida, eu não tenho mais receio, eu não tenho mais incertezas, porque na verdade o meu propósito está alinhado com a minha real identidade natural. Ou seja, a gente faz parte de uma obra maior. E o meu silêncio e o teu silêncio significa a gente negar isso. Negar o nosso auxílio à obra do Pai. Né? Então, falou tudo agora, hein? Que lindo que você falou dessa maneira que você se encontrou e foi buscar a resposta para a tua decisão. Foi o encontro com Deus, essa intimidade. Fala um pouco mais dessa sua intimidade aí com o nosso paizinho, Ricardo. Então, essa intimidade começou lá atrás como iniciante de produtor rural. Tá. Eu me converti em 2007. Vou contar um pouquinho da minha história aí. Legal. Eu me converti em 2007. Aí como eu me dedico bastante em aprendizado, eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus. Quem que é esse Jesus? E eu fui buscar. Eu estudei a palavra, aí eu comecei a exercer a minha fé sozinho, assim, sabe? Sim. E eu queria exercer minha fé como os grandes profetas, entendeu? Elias, eu lembro que eu li a palavra que Elias orou para Deus pedindo chuva. Ele falou assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Se o Senhor é tão grande assim, faz chover. Porque fazia 3 anos que não chovia. Aí eu peguei essa palavra aí e eu comecei a orar assim, entendeu? Pedindo chuva. Na hora certa, do jeito que eu queria. E Deus começou a me abençoar dessa forma, entendeu? E eu fui crescendo espiritualmente, tendo relacionamento no natural. Perfeito. Na agricultura, entendeu? Perfeito. Eu pedi a Deus, falei assim, Deus,
faz chover tanto, 30 milímetros. E vinha 30 milímetros. Deus, eu estou colhendo. Não é para chover, Deus. E no vizinho chovia e na minha roça não chovia. Então eu experimentei muito do sobrenatural de Deus nesse período. Até hoje eu experimento. Então eu criei o quê? Um relacionamento de fé e intimidade com o Criador. E eu quero transbordar isso e ensinar as pessoas a ter essa fé de buscar realmente Deus, não só para benefício próprio, mas para edificar outras pessoas, entendeu? Sem dúvida. E você dando esse testemunho do jeito que você está dando, você está fazendo cumprir o que você se propôs. Então, para mim, até te agradeço imensamente o privilégio de poder ouvir esse teu testemunho, que para mim toca profundamente a minha alma. Te digo do fundo do meu coração. Me toca profundamente isso tudo que você falou. Porque às vezes a gente busca uma relação com Deus numa coisa muito distante. E na verdade ele está na intimidade do nosso quarto, do nosso pensamento, e principalmente nas coisas mais simples da natureza. Porque na verdade nós, como parte integrante da natureza, tudo na natureza nasce, cresce, desenvolve e morre. E nós não somos diferente disso. Salvo exceção feita a nossa essência espiritual. A hora que eu entendo que o meu espírito governa sobre a minha alma e a minha alma governa sobre tudo o que vai abaixo do céu, inclusive o meu corpo físico e o meu cérebro, eu começo a entender que o meu espírito está no comando. Que a minha gestão, quando eu falei de saúde espiritual, eu falei de saúde espiritual / emocional. A minha gestão da espiritualidade e da emoção tem a ver com o cuidado da minha saúde espiritual. Porque se o meu corpo e o meu cérebro estiver à frente das nossas decisões, com certeza ele vai agir para que ele nasceu para fazer. Ou seja, ele tem que preservar a nossa sobrevivência. Então, quanto menos energia a gente gastar no funcionamento do cérebro, melhor. Então, se eu ajo somente com o cérebro, eu jamais vou ter despertado em mim a minha identidade natural, entender que eu sou imagem e semelhança do Criador e ter mais intimidade com Deus. Com Deus, né? E desta forma eu consigo criar essa aproximação e a todo instante poder perguntar, inclusive eu queria compartilhar uma coisa. Quando eu falo de poder falar na intimidade com Deus, a Dona Rita, querida Dona Rita, se ela tiver aí, um beijo no teu coração, na tua alma, meu amor, te amo. Ela disse o seguinte: filho, muitas vezes a gente acha que a gente não tem resposta, mas toda vez que você levanta da cama, põe os pés no chão, estende as suas mãos para frente, fecha os teus olhos e diga assim: Pai, me mostre o caminho que eu vou. Eu achei tão lindo essa fala, e que desde então eu passo a acordar dessa maneira e me entrego por completo para o Pai. E você falou de uma modelagem maravilhosa que ainda a gente tem para poder utilizar, que é o nosso querido Mestre Jesus, né? E por meio dele, a gente consegue perceber todos os ensinamentos que vêm das Escrituras e que ele não simplesmente disse, mas ele os praticou. Então, nada melhor do que uma educação baseada no exemplo. Né, Ricardo? Verdade. Muito Verdade. bom.
Muito bacana, Ricardão. Queria deixar aberto aí para o pessoal algum questionamento, ou compartilhar alguma coisa que vocês entendam que faz sentido, testemunhos que nos abastecem e nos enche de esperança. Tagage, Sol Tagage. Falei certo, Ricardo? É a Sol, é a nossa amiga, é Solange. Ah, que legal. Que Oi, legal. Sol, beleza? Legal. Deixa eu dar um beijinho aqui na minha querida irmãzinha. Belinha, te amo, meu amor. Vilma Sgroy tá aí. A Lúcia Helena também entrou. Lu, um beijo. Bem-vinda. Fiquem à vontade para contribuírem aí, para falarem dentro desse assunto que a gente está discutindo de saúde familiar e saúde espiritual, espiritualidade, porque esta experiência ela é extremamente fundamental para a gente viver a boa vida que a gente tanto quer viver, né? E estas tomadas de decisão, como o Ricardo acabou de compartilhar com a gente, tudo que muitas vezes a gente busca e parece estar tão distante, acreditem, o primeiro passo está tão somente em a gente entender quem realmente nós somos. Autoconhecimento e a nossa real identidade em Deus. Um amigo. Carlos Busato. Carlos, sementes rurais, um propósito de plantar a semente, às vezes em pessoas que às vezes não estão com o solo não ainda muito fértil, preparado ainda, mas a semente do amor de Deus crescente. Isso aí, Carlos. Fantástico essa colocação aí. A gente tem que semear esse amor de Deus na vida das pessoas para que essa semente cresça mesmo no coração delas. Então a gente tem que ser desafiado, igual a gente está fazendo aqui. Esse transbordo são as sementes na vida das pessoas. Então, quando a gente se reuniu lá no evento lá, eu esse mesmo testemunho. Cardão. Oi. Aí voltou o som. Voltou, tava tipo... É que tava uma ligação aqui. Ah, tá. Aí cortou. Tá. Tô te ouvindo. Aí, o que acontece? A gente é instrumento de Deus. Então, se a gente não sair de casa, não fazer lives, não fazer outras obras, a gente não está semeando na vida das pessoas. A gente está retendo. Perfeito. Então, a gente tem que sair mesmo e nesses eventos, reuniões, encontrar os irmãos e testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Tem toda a razão no que você falou. Isso é tão verdade... Oi, desculpa, Ricardo, fala. Porque é como um agricultor. Se a gente não semear, a gente não vai colher. Entendeu? A gente nunca vai colher. Entendeu? Então, a gente semeia para que um dia outras pessoas possam colher. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, o que o Carlos colocou aí é isso mesmo, verdadeiro, e a semente está dentro de nós, está dentro da nossa boca, e a gente tem que falar mesmo. Perfeito. E a Belinha, minha querida irmã, ela reitera o seguinte: adubar e cuidar com amor e carinho também é imprescindível para que a semente cresça. E é muito... o Carlos fez uma outra... Deixa eu ver. Muito bom está esta iniciativa destas lives. Temos mesmo que abrir a boca, transbordar nas vidas e podemos transformar ou mesmo salvar vidas. Tem toda a razão. E o que é mais mágico disso é que um movimento, ele provoca uma ressonância incrível.
Então a gente vê que a gente tem aí participação de todas essas pessoas que, na verdade, apesar de estarmos nós aqui falando, verbalizando isso, o que mais importa é a vibração que cada um de nós está produzindo. Então, essa vibração que vem do fundo do meu coração de querer fazer essa live com o Ricardo, e este encontro, a partir desta decisão minha e dele, que reuniu todos nós que estamos aqui e que se transforma numa vibração única, num pensamento único. E aí o Carlos fala uma coisa dessa, minha irmã fala uma coisa dessa, pessoas se questionam, reflexões, inspirações para fazer um post daqui a pouco, amanhã, ou na hora de tentar fazer uma oração diferente, baseada em algum insight que a gente discutiu aqui. Entender que o processo de semeadura, ele faz parte de você jogar a semente na terra e que por mais que ela não rompa a terra ainda e que não fica perceptível aos nossos olhos, não significa que a semente não está crescendo. Crescendo, então, às vezes a gente espera ou deseja o resultado muito rapidamente, mas existe o processo natural das coisas, assim como Deus. Então, tudo... Com certeza. Né, Ricardo? Você pode falar com mais propriedade sobre isso, porque... Palavras muito sábias aí. Olha falou aqui, exatamente. Pode falar. Estou falando aqui, a Kelly Yoshida. Em nossa família, estamos criando nossas raízes primeiro. Olha que interessante isso. Quer dizer, de qualquer forma, está fincando as raízes dela dentro dos propósitos, dentro do encontro deles, a maneira deles de flertar e de criar consistência naquilo, na maneira de viver. E uma vez com essas raízes gerarão frutos com toda a certeza do mundo. Olha o Valdirzinho aqui, Ricardo. O sofrimento como aprendizado e livre-arbítrio e também escolha são fertilizantes árduos, porém eficazes. Olha que coisa mais linda isso, né? Muitas vezes as vicissitudes que a gente... Valmizinho, bonitão, é a minha maravilhosa que está falando aí, não? É a dona Rita? Beijo, meu amor. Para você também, Valmizinho lindão. O Valmizinho virou pai fresco agora, viu, Ricardo? Tá novinho aí, papai. Deixa... Fala. Você ia falar alguma coisa. O Valmir colocou aqui como uma pergunta. Certo. Tem uma interrogação. O sofrimento como aprendizado e livre-arbítrio e também escolha são fertilizantes árduos, porém eficazes? Deixa eu contar vindo essa perguntinha aí, essa pergunta. Sim. Eu vou colocar um testemunho que foi quando eu iniciei. Isso aí edificou a vida do irmão e ele tomou como um aprendizado. O que aconteceu? Na minha iniciativa de fé, de caminhada com Jesus, eu fiz uma pergunta para Deus, o seguinte. Tava um período de seca na época. Eu estava começando a plantar, eu não tinha nem equipamento ainda. Aí eu perguntei para Deus, eu planto amanhã? Eu posso plantar amanhã? Aí eu fiz essa oração bem simples. Aí o Senhor me responde amanhã cedo, eu vou dormir, amanhã o Senhor me responde cedinho. Aí Deus amanheceu, já vim no meu coração, vai lá e planta. Eu saí convicto de onde eu estava lá instalado, falei assim, eu vou plantar então. Sim. Aí eu fui pegar um equipamento com um amigo meu, ele já era formado agrônomo. Ele falou assim, não, você pode plantar sim, mas vamos ver a previsão?
Aí ele foi lá no computadorzinho dele, viu a previsão e falou assim, ó, tá uma previsão de chuva, porque eu ia plantar no pó. Aí eu falei assim, eu vou plantar mesmo assim. Ele falou assim, ó, daí ele tem, como ele tem o conhecimento, que ele é estudado, ele falou assim, ó, se chover pouco, a semente não vai germinar. Mas daí isso mexeu com a minha fé. Veio uma semente de dúvida. Ok. Aí eu ouvi, aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu tô começando, eu não posso errar. Sim. Aí eu não plantei. Eu não plantei. Aí passou 3 dias, começou a chover. Chover, Putz. chover. Aí todo mundo começou a plantar. E como eu não tinha equipamento, eu tive que esperar todo mundo a plantar para depois eu pegar o equipamento. Ah, Aí o solo começou a secar. Aí eu no desespero, eu fui lá e plantei. Foi aí que eu tive esse sofrimento que o o Valmir. Valmir falou. Eu fiquei, nesse plantio, eu tive prejuízo. Eu tive que pagar esse prejuízo, eu não colhi nada. Eu tive prejuízo. Eu tive que pagar o financiamento por 7 anos. Caramba. 7 anos pagando essa dívida. Aí Deus falou comigo, falou assim, ó, você não perguntou para mim? E eu te respondi. E você não me ouviu. Isso, porque você não me ouviu? Você ouviu os homens, o homem. Então, da próxima vez, você me obedece. Então, foi um aprendizado, foi um sofrimento, mas para me ensinar, entendeu? Que Então, lindo. Faz todo sentido, então, o questionamento dele, e você respondeu magnificamente bem, porque você simplesmente falou que você sentiu na pele. E que senti na realmente. pele. E é muito interessante isso que você está colocando, porque isso tem a ver, dentro da programação neurolinguística, tem uma coisa que chama-se ressignificar. Todo sofrimento, toda vicissitude que a gente se vê exposto, tudo isso, a gente deita um olhar para ele e dá um significado para aquilo. E se eu der um significado que isso é o fim e tudo está perdido, eu tenho razão. Mas se eu entender que isso é um ensinamento, do jeito que você abstraiu, dizendo, para mim foi um ensinamento, Ensinamento. você também está certo, né? Então, Sim, são os significados que a gente dá sobre as situações de vida que a gente vive hoje, este hoje. exato momento. Então, todo e qualquer cenário que muitas vezes nos parece caótico, né? Ele pode ser uma grande lição para a gente Sim, seguir em frente, continuar, criar muito mais intimidade com Deus e fazer novas escolhas, porque as nossas novas escolhas, com certeza, vão trazer novos aprendizados e, com nós isso, precisamos. novos resultados, né? Com certeza. Isso aí. Aí o Valmir põe, toda perda é também um aprendizado? Ele coloca. Quer responder? Continua na esteira do que você estava falando, Ricardão, se você quiser, baseado nessa sua experiência. Achei tão interessante isso. Sim, foi. Sob o meu olhar, toda perda é também um aprendizado. Tudo tem a ver com o significado que você dá. A circunstância que se apresenta neste momento, ela tem um significado que você dá. Se eu entender que essa situação de contrariedade, de perda, ou o que eu entendo que é perda, porque o que de fato a gente perde se nada nesse mundo a gente possui? Porque na verdade nós somos inquilinos do mundo. Nem mesmo Sim. o nosso corpo nos pertence, porque do pó viestes e para o pó retornará. Voltará. Retornará. Né? Então, o que é meu? O que eu perco?
né? Então, eu entendo que tudo... Desculpa, eu acabei falando e eu falei para você Não, falar e acabei falando, Ricardão. Perdão, não, perdão. Mas eu queria te pode ouvir falar, pode na falar. esteira, eu queria te ouvir na esteira do que você estava falando, com esse aprendizado que você teve na pele, porque você teve, Deus falou para o teu coração e você tomou uma decisão para o lado contrário e pagou um preço por isso, né? Toda perda, então, você entende que é um aprendizado também, não, Ricardo? É um aprendizado. Sim. Você tem que saber lidar com a perda, tem que lutar, tem que ter guardar esse sentimento, falar assim, ó, por que que Deus, por que que eu estou passando por isso? Uhum. Essa foi a pergunta, né? Sim, Essa foi a pergunta. Por que que sim. eu tive que passar por isso? Isso. E foi um período longo, entendeu? De Uhum. sofrimento. Não só eu pessoalmente, mas minha família também teve que passar, entendeu? Uhum. Então eu guardo isso como um aprendizado mesmo, Sem dúvida. entendeu? Sem dúvida. Porque Sim. me- mesmo na palavra de Deus, os grandes profetas, teve perdas durante a trajetória deles, Sim. entendeu? Sim. Então, Sim. então sempre traz um aprendizado na vida, Perfeito. com as Perfeito. percas. Sem dúvida alguma, concordo em gênero, número e grau. O Carlão faz uma colocação de 7 anos, o período de cada ciclo, né? Ele faz menção àquele ciclo dos 7 anos e que tem a ver com o período que você falou, que você teve que amargar aí essa tua decisão. Você falou em 7, não foi Isso, isso? foi um ciclo, foi um É, ciclo. 7 anos. é interessante. Tudo na nossa vida ele é cíclico. Ele tem um Tudo. início e ele tem um término. E o que é mais incrível, e o que eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, aí eu queria ouvir todos vocês aí também, até porque a gente já está se dirigindo aí para o finalzinho. Eu queria ouvir de vocês se vocês concordam com toda a necessidade do início de um ciclo, desenvolvimento e um fechamento de um ciclo. Você só inicia o próximo ciclo se você realmente finaliza esse. Se você realmente finaliza o ciclo anterior, Ciclo. né? Porque se você não fecha esse ciclo, você não inicia o outro, que é o que a gente estava falando do negócio de você atravessar a ponte e você quebrar a ponte, de você queimar a ponte, Queimar a realmente, ponte. né? Então, para iniciar um novo ciclo, necessário se faz a gente fechar e finalizar o ciclo anterior, O outro ciclo. né? Você concorda com isso, Ricardo? Pessoal, quero ver vocês participarem aí também. Vamos ver se alguém comenta aí alguma coisa aí Vamos sobre lá. esse assunto. Boa noite, Gabriel. Gabriel Oliveira entrou. Oi, Gabi. Beleza, Gabriel? Fala um pouco disso, Beleza? Ricardão. Ó, eu tenho um exemplo aqui dentro da minha casa. Tá. O ciclo, o Lucas, meu filho mais velho, Sim. eu vou até dar um exemplo. Ele queimou as pontes. Bacana. Ele saiu da faculdade. Pode falar? Pode. Agora eu tô perguntando. Ô, Lucão, fica frio que nós vamos editar, Olha hein, lá. meu? Pode falar, já foi. Manda bala, Ricardão. Então, ele completou o ciclo dele. Sim. Ele não quis mais estudar. Ele rompeu, ele queimou as pontes da faculdade lá. Ele falou assim, ó, não é isso que eu quero. Ele tomou uma decisão, falou assim, ó, independente que decisão você tomar, eu tô junto com você. Eu vou te apoiar. Que lindo isso. Então,
eu tô junto, bora Uau, pra cima. Aí ele falou uau. assim, então tá bom. Aí minha esposa também tava junto nessa conversa. Aí eu falei assim, então tá bom. Ele falou, eu não quero mais estudar, vou Uhum. trancar a faculdade, fechar a faculdade e vou empreender. E hoje ele está empreendendo. Ele foi lá no Eli Edson lá Sim, para aperfeiçoar o que ele está fazendo, entendeu? que Então ele bacana. queimou as pontes, fechou o ciclo dele e Uhum. começou o outro. Lindo, exemplificou de uma maneira fantástica. Acho que vale reiterar um negócio que quando você diz que ele não quis mais estudar, no sentido tradicional da formação. Porque, na Isso. verdade, ele vai falar com muito mais certeza que hoje ele estuda muito mais do que ele estudava antes. Com Porque certeza, ele está estudando muito mais. exatamente. Então, o modelo tradicional vai até de encontro ao que a gente estava discutindo anteriormente, que às vezes a gente olha para a formação tradicional, seja da educação de base, seja da educação universitária, onde você passa Sim, 3, 4, 5, 6 anos, né? E além de residência, por exemplo, estudando, é. minha esposa é médica, então você se forma e depois você faz residência e depois você vai pensar em Vai desenvolver começar a trabalhar. carreira, tal, tudo, né? E que hoje, querendo ou não, todo e qualquer profissional, ele tem que ser um autodidata. E quem é empreendedor, mais ainda, né? Mais Porque ainda. mais ainda. Então, eu acho essa decisão de vocês em família uma coisa muito linda, porque invariavelmente a jornada e a trajetória do empreendedorismo ela é muito solitária. A gente vê o testemunho de todos eles. Muitas vezes as É, decisões e a busca, ela de romper barreiras e até lidar com situações onde as pessoas acham que você é um louco, né? Por exemplo, uma decisão dessa que o Lucas se posiciona e não ter ressonância no pai e na mãe. E pelo contrário, é, você disse, Lucão, onde você for, eu tô com você. É isso. É é isso. isso. É justamente É você. a família tem que estar apoiando, É, sempre. a, a célula familiar, ela é o maior exercício da prática da espiritualidade. Eu entendo que a célula familiar é o maior exercício da prática da espiritualidade, porque por mais que nós sejamos espíritos individuais, um ser criado por Deus, a hora que a gente vive a célula familiar, o teu movimento tem a ver com o meu movimento. E Sim, se eu digo para você, vamos nos movimentar junto, fica mais leve e mais fácil para todo mundo. Então, o exercício é a isso. gente fazer essa conciliação dentro da nossa estrutura familiar, né? Com Então, certeza, é. é lindo isso, é isso. Quando a gente se encontrou lá dentro daquela reunião na casa do Eli Edson, me chamou muita atenção a maneira do posicionamento do Rafa e depois a maneira que você compartilhou e ficou claro e reiteradas vezes nos seus testemunhos aqui que a gente pôde ter o privilégio de ouvir, Ricardo, que a unidade familiar e a maneira que vocês cuidam e trabalham a espiritualidade só faz com que estas decisões não sejam sofrimentos, mas sejam Sim, decisões unidos e em busca de um próximo passo, de um próximo degrau, mas eu não digo no degrau no sentido da prosperidade material tão somente, mas principalmente da unidade espiritual em Deus, né? sim, Porque eu vejo, é perceptível estes valores vivos e latentes em vocês, e naquela breve conversa eu fiz essa leitura em relação a você, a maneira que você se posicionou, a maneira que você falou, os seus olhos brilham quando você fala dessa maneira. Porra, fantástico, cara. Muito bacana. fantástico mesmo. O Carlão escreveu aqui, ó, belo testemunho, Ricardo. Isto é uma coisa que tem um ser transbordado
há Tem que ser. muitos... Lê aí, que eu tô sem óculos e não tô vendo direito, Ricardão. Belo testemunho, Ricardo. Isto é uma coisa que tem que ser transbordado a muitos pais que deixam seus filhos de Perfeito. lado e pensam em si próprios. Nossa, Ótimo. olha só o que ele colocou aí. Que lindo. É verdade, hein? Belinha, família sempre foi e sempre será a base de tudo. Minha irmã, linda, Com bonitona. certeza. Ricardão contribuiu de novo. Não vai ter erro o posicionamento Posicionamento. de VCS junto ao filho Lucas. Deus De você. vai honrar esta decisão. Aê! Aê, A Sol contribuiu também deixar o velho para dar espaço para o novo. Às vezes as mudanças que não temos é pelas atitudes que não tomamos. Quebrar uma ponte para que outra seja construída no lugar. é. Ah, que bacana! Muito legal, muito legal. É importantíssimo e a gente está compartilhando dessa maneira, dessa forma, porque é justamente com essa troca que a gente acaba criando. Tá me ouvindo Deu ou uma não? travada. Deu Ah, uma voltou travada agora. aqui. Agora tô. É que ele deu bateria aqui, mas tá só fazer até dar certo. É isso. Ó, a minha prima Silvinha. Beijo, Silvinha, linda, bem-vinda. Fazer até dar certo. É essa questão, um slogan que eu uso sempre aqui nos meus posts é siga, não pare. E é sempre nesse sentido. Siga Eu, no par. eu sempre ouvi muito isso da minha mãe de outras formas. Devagarzinho você chega, devagarzinho você vai. Hoje, eu já não tenho convívio material da minha mãe, né? Nem do meu pai. Mas isso não faz com que ela esteja menos presente, porque todos esses ensinamentos e o papel da paternidade e da maternidade, a hora que são exercidos com amor e com verdade, não tem absolutamente nada que nos separe. Porque o que é plantado com amor, ele é eterno. Porque o amor não morre Eterno. jamais. O amor não morre Verdade. jamais. É o que nos move, Com aliás. certeza. É o que Com nos move, certeza. né, Ricardo? Então, isso aqui é uma celebração do amor. Este nosso encontro, onde a gente pode trocar estas ideias, voltando os nossos pensamentos, os nossos olhares para as coisas de Deus, né? De E Deus. fazendo com que estes valores estejam à frente de qualquer decisão que a gente precise tomar. Isso é importante e imprescindível. Ricardo relatou algumas circunstâncias onde ele fez ouvido de Deus, porém fez uma escolha num instante que foi contrário àquilo. Mas ele aprendeu a lição e no instante seguinte ele passa a ouvir. E assim é a nossa intimidade, deve ser. Fala, Isso, Leandrão! Bem-vindo, Leandro! E assim Deixa eu é. mandar um abraço para minha prima Manda. Prizinha, é lá do Prizinha. Japão. Opa! Oi, Pri! E o Francisco, Ah, um amigão meu. Ei, Chico, um abraço aí. Chicão, obrigado pela presença. Pri, obrigado pela presença internacional. Internacional, Prizinha. Olha a magia do benefício que a gente tem da rede social. Hoje nós Verdade. estamos trocando algumas ideias acerca do nosso encontro de uma semana e esta nossa decisão pôde atravessar o planeta e a gente contar com a presença da Pri e de todas essas pessoas lindas que estão aqui compartilhando Lindas, com a né? gente. Então, o digital, ele é uma bênção Uma benção. sendo bem usado, logicamente, né, o Ricardo? Porque a hora que a gente faz uso disso e a gente abre a boca do jeito que você decidiu abrir, o benefício e essa troca
É muito bom demais. É Maravilhoso. maravilhoso. É A maravilhoso. gente tem que fazer mais vezes, hein, Vitor? Agora Porra, destravei. mas agora... Agora destravou geral, Ricardo? Agora destravei geral. Agora, Que bacana, mas vai ser um prazer, uma honra. Vamos é, fazer sim. Vamos fazer sim. Está sendo ótimo, bacana. Queria ouvir o pessoal aí, o que vocês acharam. Aí, ó, Yoshio, obrigado pelo transbordo, lindões. Falou, aí, bonitão. Tamo junto até aí, depois do Yoshio. fio. Do fim, Um Yoshio. abraço aí pra família aí, Yoshio, Grace e a família inteira aí. Bacana, bacana. Tem que fazer a Ricardão, live com o Yoshio. não entendi. Tem que chamar o Yoshio pra fazer uma live aí. Porra, lógico que vamos fazer, pô. Vamos fazer, Yoshio. Só não vamos falar dos bastidores da nossa mentoria lá, que senão vai vazar. É, Que a gente tava vendo o jogo do Parmeira lá e o Eliedson tendo bronca lá. No... Falei, pô, tem que estar um ouvido aqui, outro lá, tal, tudo. é, Mas foi fantástico o transbordo lá. Foi uma experiência foi mesmo, incrível hein? também, não foi, Ricardo? Foi. Foi Muito muito incrível bacana. demais. Ele Edson é demais. É uma alma de Deus também que está pronta para É, transbordar e faz isso com uma magnitude maravilhosa. E a gente privilegiado de poder estar junto, de poder estar perto. Vocês muito é, mais perto ainda, vocês trabalhando lá em família. Nossa, é incrível, incrível ver a maneira que vocês se movimentam e se posicionam diante dessa decisão que vocês tomaram dentro do digital. Bacana demais, bacana bacana demais. demais. Ricardão, queria te agradecer do fundo do meu coração essa troca, essa oportunidade. Ó, o Carlão fez mais um comentário aqui, ó. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Ore e peça direcionamento a Deus, que Deus te dará o plano e bora para cima. Perfeito, perfeito. Perfeito, bora pra cima. E bora para cima. Indo de encontro a isso que o Carlão falou, além daquela forma de acordar que a minha querida Dona Rita me orientou e me ensinou, uma Aham. coisa que eu faço também no meio da minha oração da manhã é mentalizar o que vai acontecer ao longo do dia. Então, mentalize Mentalizar, aquilo que você vai realizar ao longo do dia. Porque é a hora que Deus mostra para você, está feito. Se você visualizou isso no teu pensamento, na tua mente, é sinal que é teu. Então mentalize isso e faça até dar certo. O Carlão contribuiu dessa forma também. Então, isso aí, Carlão. orando, se ligando todos os dias, o tempo todo, e principalmente fazendo esse exercício na sua individualidade, mas também lembrando que a nossa célula familiar faz parte da nossa existência, além Aí, das outras 3 saúdes que eu falei anteriormente. Então, fala, Ricardão, você ia falar alguma coisa. a minha sogrinha aí, ó. Tá aí a sogrinha? Olha lá, ó, beijo pra minha sogra abençoada, Abigail Eita! Gaizinha. Bem-vinda! Bem-vinda! Parabéns aí pelo seu genro, pela tua filha e por essa família linda aí que tudo começou com a senhora também, né? É Com isso certeza. mesmo. Ore e peça sem duvidar. Fé. É isso, Belinha. Linda. Isso mesmo. Ricardão, bonitão. Já vamos aí para 10 minutos, 1h10 do nosso papo, da Aí, ó. nossa conversa. Foi demais. Quero te Foi agradecer demais. muito. Eu também quero te agradecer muito. Do fundo do meu coração. Desejo tudo de bom para você, ótimas vibrações para você, para sua linda esposa, para o Lucão, para o Rafa. Que Deus abençoe, prospere cada vez mais e principalmente se mantenha nesse propósito de transbordo.
Porque a hora que Com você certeza. abriu a boca, que você decidiu abrir a Nossa, boca naquela festa, fez diferença para mim. E por isso que eu fiz questão da gente bater esse papo, tá, meu irmão? Estou sim, sempre à sua disposição e à disposição da tua com família. certeza. Você também tá no meu coração, você e tua família, a Jaqueline, o Vitinho, Obrigado. já faz parte da nossa família aí. Vamos sempre transbordar na vida das pessoas aí agora. Ótimo. É só chamar. Agora eu Marô. destravei. Agora nós vamos fazer isso cada vez mais e vamos tornar isso Ah, uma sim. rotina, porque quanto mais a gente faz, a gente vai exercitando isso de uma maneira muito mais intensa e com muito melhor qualidade, além do que verdade, que é o que a gente vive, né? Que é o que você viveu, É, seus testemunhos, a maneira que você se posicionou foi incrível. Te agradeço muito por tudo isso que você falou e que você compartilhou aqui com a gente, irmão. Te agradeço muito mesmo. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que estiveram conosco aí também. aí a Jaque tá falando, ó, pelo visto destravou geral, não quer nem parar de falar. Você vê como é que é? Ó? Ó, Eles dizem aqui, ó, eu sofro bullying aqui dentro de casa, viu, Ricardo? Porque eles dizem que eu falo é, demais. Eu não acho que eu falo demais. Eu... Ai, ai. mas é gostoso demais, né? Quando o papo é bom e quando a gente tá com pessoas que a gente gosta de estar, flui naturalmente, É, pô. Não flui é, Ricardão? naturalmente, é natural, é. Ué. Irmão, te agradeço profundamente. Deus abençoe. Agradeço a Amém. todos que estiveram aqui conosco, né? A gente vai deixar gravada essa live aí. E se acharem que faz sentido, compartilhem aí com as pessoas, que vocês entendam que possam. Ó, o Zé. O Zé entrou agora, Zé. Tá atrasado, hein? Porra, e agora? O que a gente faz? O Zé vai pensar que é pessoal, Ricardo. É. Grandioso. E aí, Zé, um abraço aí, Zé. Ó, destravei aí geral, hein, Zé? Agora tô dentro aí do digital, agora você vai me ver sempre aí. É isso aí, Ricardão botando para quebrar. Dri, bem-vinda, Dri. Um beijo, linda. Zé, Olha, vai assistir a obrigado. gravação. É isso aí, ó. Vai ficar gravado aí. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Agradeço a presença de todos vocês e até a próxima. Ricardão, fica com Deus, Um irmão. abraço, até a próxima. Um grande abraço, amigo. Até mais. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, Zé.